Eis que hoje pela manhã tivemos um grande debate na Comissão de Constituição e Justiça sobre a resolução número 072, que trata da questão do ICMS sobre importados. Resolução esta que trará impacto extremamente positivo para proteger os empregos brasileiros e para proteger os empregos da indústria nacional. É importante dizer, portanto, senhor presidente, de que ações como a Resolução 072 precisam ser debatidas amplamente, mas com um caráter nacional, que se possa fazer as compensações ao Estado do Espírito Santo, de Santa Catarina, mas ao mesmo tempo que se possa proteger, estimular e gerar empregos no território nacional. Não é possível dar incentivo fiscal para gerar emprego além das nossas fronteiras, seja na China, seja na Coreia, seja no Japão, seja nos países que hoje olham para o grande mercado consumidor brasileiro como uma grande potencialidade para o financiamento do seu crescimento e não do crescimento do povo brasileiro e da economia brasileira. É importante destacar também a necessidade imperiosa deste Senado da República, líder Walter Pinheiro, debater a questão do custo da dívida pública dos estados e dos municípios. Se somada a essa decisão, que reputo extremamente importante do governo federal, de controlar seus gastos, melhorar a eficiência, apresentar o relatório do PAC como acabou de apresentar, com um excelente desempenho de investimentos no PAC, com ênfase inclusive ao projeto Minha Casa Minha Vida. Por outro lado, é preciso retomar a capacidade de investimento das unidades federativas para que esse crescimento brasileiro possa continuar incluindo novas faixas etárias e novas faixas econômicas e sociais no modelo de modernidade, de desenvolvimento humano e de prosperidade do nosso país. Portanto, senhor presidente, quero aqui deixar registrado um apelo que fiz ainda há pouco ao nosso presidente da Comissão de Assuntos Econômicos, senador Decílio Amaral, e novamente ao senador Armando Monteiro, para que coloque em votação na Comissão de Assuntos Econômicos o projeto de lei que readequa o índice do custo do financiamento da dívida pública dos estados e dos municípios. Não é possível que os estados e os municípios estejam pagando uma taxa de juros para a União que esteja muito acima do valor de mercado. Senhores senadores, hoje há captação de mercado a taxas de 4,5% a 5% ao ano, enquanto que os estados como de Vossa Excelência, senador Benedito Lira, o estado de Alagoas está pagando algo como 14,5% de taxa de juro anual para um estado empobrecido, endividado e sem capacidade de investimento. Esta é uma das razões para que o Senado estabeleça esse debate. Eu ouço o nobre líder Walter Pinheiro e o faço com entusiasmo. Senador Eduardo Braga, acho que é importante o pronunciamento de Vossa Excelência, principalmente com essa preocupação do que é enfrentar a crise internacional com políticas que se apliquem em todos os lugares desse país. Nós não vamos resolver esse problema da crise só mantendo acesas as chamas do polo industrial concentrado, que anos e anos a fio ficou concentrado, inclusive, no eixo, poderíamos chamar de centro-sul do nosso país. Ou isso se espalha, se amplia, ou efetivamente nós não vamos ter condição. A história dos parques tecnológicos, a vida da Zona Franca, o nível de desenvolvimento. Eu estou vindo agora, meu caro senador Eduardo Braga, de um grande congresso que teve também a sua parcela de continuidade com a Feira de Hannover. O tema central era esse. Como é que nós vamos atrair essas empresas para cá, para elas investirem em pesquisa e desenvolvimento e também aplicarem aqui recursos e investimentos em bases produtivas, para que a gente tenha a oportunidade de fazer a geração de postos de trabalho local e a gente tenha a condição de movimentar a economia. Há uma informação importante no PIB. Onde foi que a gente mais cresceu? Na agropecuária.
3,9, de um PIB de 2,7. Significa dizer que é nesse consumo, meu caro Bené, nessa atividade espalhada pelo país, que a gente conseguiu superar. Se a nossa agropecuária não tivesse essa resposta, como é que estaria o nosso PIB? Então, retomar essa questão da atividade industrial é fundamental, mas capilarizá-la. Resolver essa questão. Portanto, essa dicotomia de aqui pode, ali não dá para ser desse jeito, nem pode continuar dessa forma. E soluções não podem ser vistas só e somente para tirar de um Estado, mas é para a gente, inclusive, levar o desenvolvimento para os outros, porque senão nós não vamos resolver o problema da nação e ainda vamos matar alguns que conseguem sobreviver. Já imaginou se essa moda pega? Resolve, mata ali no Espírito Santo, amanhã mata depois lá em Manaus ou no Amazonas, com a tese de resolver no país. Então nós precisamos resolver no país, tirar esses chamados benefícios, mas ampliá-los de maneira que nós tenhamos infraestrutura em cada local desse, mas que nós tenhamos um nível de produção, de geração de emprego, de renda em todo o canto, em todos os cantos desse país. Então, parabéns a Vossa Excelência pela boa orientação. Eu agradeço a Vossa Excelência e diria que Vossa Excelência registra e pontua muito bem. O crescimento do agronegócio brasileiro deve-se também à sua competitividade e à sua capacidade de exportação, em que pese um momento de crise internacional. E, por outro lado, o crescimento de 2,7%, senhor presidente, do nosso PIB em 2011, foi puxado pelo aumento do consumo das famílias brasileiras, que aumentou 4,1%. Graças à inclusão, senhor presidente, de milhares de brasileiros que estavam abaixo da linha do poder aquisitivo e que acabaram migrando socialmente e economicamente para uma nova classe média no Brasil. Mas, senhor presidente, eu registro aqui e fico feliz de ver o nosso senador Armando Monteiro. Eu registrava ainda há pouco, senador, que cobrei do senador Delcídio Amaral uma posição com relação à votação do nosso projeto de lei que Vossa Excelência relata para que nós possamos avançar. Cobrei do líder Renan uma posição. Houve uma reunião hoje no Ministério da Fazenda em que Vossa Excelência participou juntamente com outros líderes para debater o tema. Eu apenas quero registrar e pontuar de que efetivamente nós precisamos enfrentar esta questão do custo do endividamento público dos estados e dos municípios para retomar a capacidade de investimento. E para finalizar, senhor presidente, com a permissão de Vossa Excelência, eu gostaria de deixar aqui um registro. Durante algumas semanas, na tribuna desta casa e na tribuna que o povo do estado do Amazonas me concedeu com as bênçãos de Deus, eu tenho lutado de forma intensa por algo que nos últimos 10 anos tem sido uma missão de fé, de esperança para ajudar o povo mais humilde do Amazonas. Não dá para entender, senador Walter Pinheiro, como 500 mil pessoas, quase 500 mil de brasileiros, possam viver em Manaus, ao lado do maior rio do mundo em extensão e volume d'água, e mesmo assim, em pleno século XXI, continuarem sem água tratada e sem água encanada nas suas casas. Graças à sensibilidade do presidente Lula, graças à sensibilidade da presidenta Dilma, graças à ousadia do então governador Eduardo Braga e do nosso grupo político no estado do Amazonas, nós construímos uma nova tomada d'água, uma nova estação de tratamento, uma nova adutora, novos reservatórios e novos anéis de reforço e distribuição de água. Graças ao compromisso firmado pelo governador Omar Aziz, que era meu vice-governador e que foi reeleito governador, para dar continuidade a estas ações e outras para avançar, é possível dizer que hoje, senador Walter Pinheiro, Manaus possui uma nova estação de tratamento de água. Lamentavelmente, questões não republicanas e não transparentes não permitem até agora de que o PROAMA, como é conhecido,
esteja funcionando e garantindo a distribuição de água na cidade de Manaus. Alguns dizem, é ano de eleição, vamos debater esse assunto apenas em ano eleitoral. Não, senhores senadores, senhora senadora Ângela Portela, antes não podíamos discutir porque o programa não estava pronto. Não havia água pronta para ser distribuída para a população. Agora, nos reservatórios do Proama, estão armazenados milhões e milhões de metros cúbicos de água pronto para resgatar essa dívida pública na cidade de Manaus. Bem disse o governador, o Proama não é a solução do problema de água da cidade de Manaus. Não é mesmo. O Proama é a solução para uma parte da população da cidade de Manaus. Aqueles que moram na Zona Norte, na Zona Leste da cidade de Manaus. Aqueles 500 mil manauaras que têm o direito a ter água encanada, direito constitucional de ter acesso ao saneamento. E eu quero aqui da tribuna do Senado, mais uma vez, formular um alerta e uma denúncia ao Ministério da Cidade, ao Ministério Público, às autoridades competentes, conforme carta aberta já registrada nos anais desta Casa. Muito obrigado, senhor presidente.